eu dou por abertos os trabalhos da 21ª sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, considerando a existência de quórum legal. Encontram-se afastados para a sessão de hoje a doutora Jacilene Gomes, que está em férias, a doutora Marilene Carvalho, também em férias, e a corregedora-geral, doutora Vasticléia, que também está em férias. Também está ausente, obviamente, eu sou o procurador-geral, o que me dá a oportunidade, sempre grata, de presidir esse egrégio colegiado. A doutora Maria Lourdélia comunicou por contato telefônico a impossibilidade de comparecer. Ao tempo em que registro as ausências, eu registro com muita satisfação e felicidade a oferta renovada do nosso colega Dr. José Roseno Neto, que esteve adoentado por algum período e fez muita falta neste colegiado, na presidência do concurso para membros do Ministério Público, onde foi substituído num primeiro momento pela doutora Marlene e num segundo momento pelo doutor Marcos Vilar. Quanto ainda à ausência do senhor Procurador-Geral, eu devo registrar que ela se deveu por uma reunião na manhã de hoje do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, em Brasília. A reunião só tomou a parte da manhã. Foi uma reunião que teve a sua pauta inteira marcada pelas apresentações ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Dr. Vladimir Aras. O Procurador-Geral me fez ciente ainda há pouco, por telefone, que ficou bem impressionado com o contato e me passou, resumidamente, que foi uma proveitosa reunião. Nesse momento, o doutor Serafo já está indo ao aeroporto para regressar à Paraíba, onde deve chegar no final da tarde e no comecinho da noite. Então, de logo, eu indago aos senhores procuradores de justiça se aprovam o extrato da sessão anterior. Alguma observação? Dando aos colegas que nos assistem, nos prestigiam com as suas presenças, Dr. Bergson, Dr. Márcio e Dr. Hortêncio, secretário-geral, e também a colega doutora Cátia, que ingressa neste momento. Eu, de logo, passo à leitura dos expedientes. Então, nós temos no primeiro expediente o procedimento de gestão... Não, doutor Sagres, eu não vi antes, Vossa Excelência. Senhor presidente, antes de iniciada não, doutor, a sessão, é só uma observação, eu não entendi esse item 4.1. Sim. Esse procedimento não é do Conselho Superior, não? Sim, acho que lá surgiu um e aqui o encaminhamento do Conselho, e a promotora está dando conta do que aconteceu aqui também no colégio, do que aconteceu em relação ao tema. Ela está só dando recebeu do colégio uma mensagem nesse sentido, um encaminhamento nesse sentido. No item 4.2, então, só relendo, é um procedimento PGA da Promotoria de Justiça do Conde, subscrito pela doutora Cassiana Mendes de Sá, encaminhando cópia da promoção de arquivamento de um inquérito civil nos termos que a pauta anuncia. A matéria ambiental que surgiu por provocação aqui deste Colégio de Procuradores. No item 4.2, há um ofício consignando votos de elogio pela colaboração da promotora de justiça, doutora Dulcerita Alves, ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. O ofício procede do CDDF. No item 5, procedimentos administrativos na ordem do dia.
nós retomamos agora o item 5.1, que trata de uma minuta de anteprojeto de lei complementar, número 2019, que altera dispositivos da Lei 97 de 2010, Lei Orgânica do Ministério Público. Foi relator da matéria o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Álvaro Cristino Gadelha, presidente da Comissão de Elaboração Legislativa. E eu registro a cota do julgamento iniciado. Na 20ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de novembro, antes deste mês, após o voto do relator, Dr. Álvaro Gadelha, pela aprovação do texto original proposto, conforme redação da Comissão de Elaboração Legislativa, seguido dos votos dos procuradores Maria Lourdélia Diniz de Albuquerque Melo, Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Alcide Jansen, promotor convocado Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, então substituindo o senhor ouvidor, Dr. Doriel Veloso, não na condição de ouvidor, mas na condição de convocado, o Dr. José Raimundo de Lima, o Dr. Marcos Vilar Sotomayor, o promotor convocado Dr. Amadeus Ferreira, o Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, a promotora doutora Vanina Nóbrega Dias, o Dr. Alberto Cosme de Lira, o Dr. Luciano de Almeida Maracajá, o Dr. Joaci Juvino da Costa Silva, a doutora Cátia Rejane de Medeiros Lira Lucena e o Dr. Francisco Serafo da Nóbrega Filho, presidente do colegiado, pediu vista o Dr. Herbert Douglas Tagino. Aguarda o Dr. Aristóteles Ferreira, que na ocasião, salvo engano, indicava a retirada do feito de pauta. Então, sem maiores delongas, com a palavra o eminente Procurador de Justiça, Dr. Herbert Douglas Tagino. Senhor presidente. Alô? Está ouvindo? Não, eu estou ouvindo. Está ouvindo, doutor Roseno? Ô, Alves. Senhor presidente, caros colegas conselheiros, caros colegas promotores, presidentes da associação, ex-presidente, secretário-geral, nós pedimos vista com relação a um projeto de lei modificativo da Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba, no que diz menção ao artigo 113, que diz que a remoção, esse novo projeto de lei, ele diz que a remoção voluntária obedecerá ao critério de antiguidade. E aí retira do texto o critério do merecimento. Viu, doutor Zé Raimundo? O artigo 113, proposto nessa nova modificação, retira da lei que a remoção deva obedecer também ao critério de merecimento, estabelecendo somente o critério de antiguidade. Ponto X. A remoção obedecerá ao critério de antiguidade. Eu fiz um estudo, pedi vista, e aí me permitam de forma sintética. Supremacia do princípio constitucional da isonomia e do princípio constitucional implícito da razoabilidade. Tratamento irrazoável e inconstitucional a ser aplicado ao Instituto da Remoção por Merecimento nessa nova proposta de lei orgânica do Ministério Público da Paraíba. Nós não podemos tratar numa carreira de Estado iguais de formas desiguais. O artigo 93, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal estabelece em relação à magistratura nacional que a promoção por merecimento pressupõe anos da entrância integrar o juiz a primeira e quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. O inciso 8º-A do mesmo artigo, por sua vez, estabelece que a remoção ou a permuta de magistrado da comarca de igual entrância atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2º. É a aplicação subsidiária na remoção por merecimento das regras da promoção por merecimento. Decisão do Conselho Nacional de Justiça num procedimento administrativo de 2008-1018-24, que teve a relatora, a conselheira Andréa Pachá, na 70ª sessão. Tais disposições acima da Constituição Federal
aplica-se por força do parágrafo 4º do artigo 129 da Constituição, no que couber ao Ministério Público. Não se presume palavras ou expressões inúteis na Constituição Federal. É princípio basilar da hermenêutica jurídica que a lei não contém palavras inúteis, ou seja, as palavras e expressões devem ser compreendidas como tendo adequada eficácia, sentido próprio e adequado. Dá-se valor a todos os vocábulos e principalmente a todas as frases, para se ter o verdadeiro sentido de um texto. Se a lei não deve possuir palavras ou expressões inúteis, com mais razão a Constituição Federal, que é a lei fundamental do país. Portanto, é inadmissível uma hermenêutica voltada a nulificar termos ou trechos constitucionais, assim como não se admite uma postura reducionista de uma eficácia normativa mínima. Ao contrário, dentro do princípio da máxima eficácia, deverá o dispositivo constitucional ser interpretado de modo que lhe seja atribuída plena eficácia. O princípio da justeza ou da conformidade funcional estabelece que o órgão encarregado de interpretar a Constituição não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório funcional estabelecido pelo legislador constituinte. A aplicação jurídica não é meramente um exercício intelectual, cujos resultados consistem em denominar certos comportamentos legais ou ilegais, em qualquer coisa parecida. A aplicação da lei afeta interesses substanciais em importantes direções. Portanto, interpretar uma expressão do direito no que couber não é simplesmente tornar claro o respectivo dizer, abstratamente falando, é, sobretudo, revelar o sentido apropriado para a vida real e conducente a uma decisão reta, fazendo da interpretação jurídica uma atividade essencialmente teleológica. Violação ao princípio da razoabilidade e da isonomia formal entre membros da instituição. Essa propositura de se tornar remoção só pela perspectiva da antiguidade, ela fere a isonomia formal entre os membros da instituição. Todos pertencem a uma carreira de Estado e que devem ter a mesma condição de igualdade. Todos os atos infraconstitucionais devem obedecer a uma validade material, consistente na observância de padrões mínimos de razoabilidade e critérios aceitáveis e coerentes. E, no caso em comento, a garantia da mobilidade funcional por merecimento é condutora de valores e objetivos fulcrados na norma constitucional. A jurisprudência constitucional do STF tem censurado a validade jurídica de atos estatais que veiculam prescrições como esta, que ofendem os padrões de razoabilidade, exteriorizando abusos, incoerências e institucionalizando agravos nocivos a direitos de membros da carreira, desrespeitando os fins e objetivos gerais traçados pela Constituição Federal. Qualquer concretização do Instituto de Remoção por Merecimento que não resguarde o fim que lhe justifica a existência, a mobilidade funcional na carreira ministerial, fere a Constituição Federal, pois há uma isonomia formal entre os membros do Ministério Público, pois todos gozam das mesmas garantias e usufruem iguais prerrogativas. O entendimento da igualdade material deve ser o tratamento equânime, bem como a sua equiparação no que diz respeito a possibilidades de concessão de oportunidades. Uma concretização de norma constitucional que contraria a isonomia e favorece distorções institucionais não está em conformidade com os valores democráticos, viola o tratamento isonômico entre membros da instituição e insere um elemento de desequilíbrio entre agentes públicos em iguais condições. A iliquidez do direito não pode dar espaço às preferências subjetivas do aplicador do direito, conduzindo a concretizações ou decisões que perturbem a concepção neutra e objetiva da verdade orientada pela norma constitucional. Já diz o grande jurista Frankenberg, o jurista alemão. Fere a mais básica lógica tentar corrigir um erro, a falta de um sistema mais justo na apuração dos critérios de merecimento, com outro maior,
a inconstitucionalidade de uma norma. Por fim, tratar desigualmente os iguais fere o princípio da isonomia, do devido processo legal na sua dimensão substancial, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E não parece lícito, numa instituição democrática como o Ministério Público e funcional à democracia, dotada de mecanismos democráticos e igualitários, introduzir gêneros de distinções na distribuição de garantias funcionais. Então, meu voto para que os colegas, mesmo que já os tenham proferido e que pode modificar, é que ao aprovarmos esse artigo 153 dessa nova proposta, na nova lei que quer se encaminhar, na lei orgânica, ela fere princípios da isonomia na carreira, né? Ela fere a Constituição Federal, ela fere o princípio da justeza. Nós somos uma carreira de Estado. Não há juridicamente nenhum motivo que justifique a retirada do merecimento. Em contraponto, eu estou dando motivos jurídicos, constitucionais e infraconstitucionais que ferem, sim, o substrato legal normativo se nós retirarmos sem que tenha uma dimensão jurídica. Porque é uma carreira de Estado, uma carreira que nós não podemos nulificar o que a Constituição diz. Nós não podemos contrariar a isonomia, a igualdade dos membros da instituição, com distorção institucional. Se há alguma falha na avaliação dos critérios de merecimento, não é através de uma distorção funcional normativa que nós vamos corrigir. Que nós façamos novos critérios valorativos dirigidos ao merecimento e aí sim nós estaremos todos tramitando dentro de valores constitucionais, valores democráticos e valores jurídicos. Então, esse é meu voto. Pela supremacia do princípio constitucional da isonomia, do princípio constitucional implícito da razoabilidade e pela inconstitucionalidade do artigo 153 que está sendo colocado nessa nova normativa para que a remoção só aconteça por antiguidade. É meu voto. Perfeito, o Alcides, se o senhor me permite, só fazer Só um minutinho. Pois não? Para anunciar, o eminente procurador Dr. Herbert Tagino, a quem, aliás, cumprimento e parabenizo pelo excelente voto, pelo estudo realizado. Sua Excelência vota pela desaprovação da matéria, suscitando a tese da inconstitucionalidade. Para continuar orientando a votação, e relembrando o que falou Sua Excelência a respeito da eventual possibilidade de modificação de voto, sim, qualquer procurador, naturalmente, até a proclamação do resultado, pode fazê-lo. Mas, como houve um voto como o doutor Herbert abre divergência, e usando as técnicas de julgamento dos colegiados, eu devolvo a palavra ao eminente relator e depois eu concedo a qualquer procurador que assim queira se expressar. Então, com a palavra o relator, doutor Álvaro Gadelha. Eu também, doutor Alcides, na esteira do que Vossa Excelência colocou, também quero parabenizar o doutor Herp. Acho que toda discussão ela é válida. Até porque só se consegue aclarar alguma coisa quando se discorda. Porque se tem um ponto de vista diferente e, naturalmente, se havia alguma dúvida, essa dúvida vai ser dirimida. Eu não consegui enxergar, doutor Herp, confesso, talvez o meu alcance seja limitado, em nenhum artigo da Constituição Federal dizendo que a remoção poderá se dar por merecimento. Pelo contrário, a Constituição Federal ela diz que a promoção poderá ser por merecimento e por antiguidade. E só. Se a Excelência me permite? Não, Excelência. Muito bem, Vossa Excelência terminou dizendo promoção. Então, mas a aplicação subsidiária na remoção. É bom que se diga, doutor Herp, que quando a Constituição limitou a condição do
da promoção ao merecimento, ela deixou para as constituições estaduais, para as leis orgânicas, estabelecer se deveria ou não aquela determinada normativa estabelecer isso. O entendimento de Vossa Excelência, e eu deixo bem claro, o entendimento de Vossa Excelência, já foi contrariado efetivamente por outros estados. E esses estados, em momento algum, foi contestado. A ponto de aqui no estado da Paraíba, mais de 90% dos membros do Ministério Público terem se manifestado a favor dessa alteração. Eu comentava aqui essa semana que se o procedimento fosse jurídico, doutor Luciano, nós não teríamos sequer a liberdade de estar votando, porque nós não teríamos interesse processual. O interesse processual não alcança os procuradores, porquanto os procuradores não terão mais a oportunidade, graças a Deus, de disputar uma promoção. Consequentemente, estaríamos na esfera da remoção. É bom que se diga que quem tem interesse neste procedimento são os promotores. Por que os promotores? Porque eles é que passarão por um processo de remoção e de promoção. E mais de 90% da classe entenderão em alijar da lei orgânica a possibilidade de ter remoção por merecimento. É bom que se diga, e eu deixo bem claro, que nós estamos estabelecendo aqui um parâmetro que se nivela promotor. Discordo plenamente de uma posição de Dr. F. Dessa lei veementemente, que tem que se tratar todo mundo igual. Não está se tratando com diferença. Pelo contrário, se é para tratar todo mundo igual, é bom que se diga que o critério da remoção, ele é um critério, para ser bem redundante, mais criterioso. Eu não vejo como, doutora Janete, se dizer que a remoção, por antiguidade, traz diferenças entre autores que têm interesse, quando esses chegaram a propor quase a unanimidade que o colégio já não existe número 1, e vejo mais uma vez a Paraíba querendo ser vanguarda para continuar essa modificação. Do ponto de vista constitucional, não há nenhum óbice. É o nosso voto da parte, louvando o interesse, o trabalho e, diria, a dedicação da Vossa Excelência. Isso também mostra, doutor Álvaro, que como foi, Vossa Excelência ainda merece aplauso, e eu vou voltar a Vossa Excelência para rebater, como foi importante Vossa Excelência ter pedido vista dessa matéria. Presidente. Então, doutor Epte pediu para rebater, não sei se Vossa Excelência aguarda ou se o doutor Epte vai logo. Respeito o pensamento do doutor Álvaro, quando ele aduz que 90 promotores assim fizeram pedidos. Não creio, não chegou a minhas mãos nenhum pedido de nenhuma aprovação de 90 promotores. Algum membro desse colegiado tem conhecimento disso por escrito, que receberam, que os promotores aprovaram. E veja, nós temos que acabar com essa história de que a associação, com todo o respeito que ela merece, decide as coisas politicamente, democraticamente, e nós, que somos o órgão superior da instituição, somos aqui trazidos e colocados no canto da parede, doutor Saco, para aprovar ou desaprovar. É o que está acontecendo. Esse colégio está sendo um colégio de manobra, de maneta, de chacoalhamento. Nós essa somos parte aí eu discordo de soberano. Vossa Excelência. Eu não me acho aqui órgão de achacoalhamento. Bom, não. eu acho, me porque permita, pelo menos as duas últimas e vezes. não vejo o colégio com esse perfil também, não. Vossa Excelência está como porque é governo. Vossa Excelência está com esse discurso porque é governo. Mas, ultimamente. Vossa Excelência não está dispensando o respeito que eu respeito a Vossa Excelência. Eu chamar Vossa Excelência de governo, eu não vejo desrespeito. Eu estou dizendo que Vossa Excelência está governando a instituição e tem um olhar diferente. E quando chega aqui, coloca-se as coisas para nós aprovarmos sem discussão, eu acho que não está tendo o devido respeito a esse colégio. É isso que eu quero dizer.
como já aconteceu outras oportunidades. Em nenhum momento é de desrespeitoso dizer que Vossa Excelência é governo, porque está governando e com maestria a instituição. Agora, o Instituto de Remoção, ele existe dentro da Constituição Federal como a antiguidade existe. E nós não podemos aqui ferir a Constituição Federal por um entendimento hermenêutico nosso, porque no Maranhão ou porque no Ministério Público Federal, 2 pontos. Nós temos uma nação, né? Há entendimento de que o pedido dos promotores e que não alcança os procuradores. Nós somos obrigados a vislumbrar a coisa dentro de uma face democrática, de resguardar direitos, de resguardar o que a Constituição Federal prega. A Constituição Federal, no artigo 93, inciso 8º, ele diz bem claro que aplica subsidiariamente as normas no merecimento, no remoção, de promoção. Não há criação. É o que a Constituição Federal, tem que modificar a Constituição Federal. A própria STF, com relação aos juízes, diz também que aplica-se subsidiariamente. O artigo 129, inciso 4º da Constituição Federal diz que aplica-se ao Ministério Público, no que couber, a magistratura. Nós estamos cumprindo o que a Constituição diz. Então, se numa carreira de Estado se retira abruptamente um agregado que seja merecimentos, porque os valores de merecimento talvez não sejam os mais adequados, nós estamos amputando uma perna de valor democrático. Eu creio que, democraticamente, dentro do arrazoado constitucional, tem que se permanecer merecimento e antiguidade. E que a avaliação de merecimento seja readequada. Muito obrigado. Excelência, doutor Dorel. Excelência, com o meu boa tarde a todos os colegas, procuradores e procuradoras de justiça. Eu não estive presente na última assentada porque encontrava-me no gozo de férias. Por isso mesmo o voto de Vossa Excelência já foi proferido implicitamente, mas Vossa Excelência pode consertar o doutor Rodrigo. Pode, porque não foi proclamado o resultado. Não foi proclamado o resultado. Não foi proclamado o resultado. Exatamente. Então, com todo respeito a todos quantos já lançaram aqui os seus entendimentos, eu quero dizer que são elementos básicos, são elementos inafastáveis para a carreira de Estado. O binômio antiguidade e merecimento. Eu enxergo assim. Eu não chego ao ponto de fazer incursão em matéria constitucional para dizer da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade. Eu apenas me limito a observar a movimentação na carreira, seja na carreira ministerial, seja na carreira da magistratura. Eu enxergo administrativa, isso é uma coisa que eu não vejo como
como se apegar, porque o ato foi perfeito. É como eu vejo. Eu vou aguardar os demais votos e nós temos que refletir sobre isso daí. É o que a situação que se eu tivesse alcançado, não, isso vai trazer algum benefício, vai melhorar a situação. Não vejo melhorar nenhuma. E não vejo significado nenhum para os colegas. Eu vou perguntar a ele. Então era isso que eu queria trazer antes de definir pela continuação do voto ou não. Vossa Excelência, então, reformula e acompanha a divergência? Ou... Eu estou esperando os demais votos, que ainda tem... Não, falta somente o Aristóteles, que eu estou aguardando. E não vai... Doutor, você também acompanha a divergência? E não vai rodear aqui? Não, mas já foram colhidos os votos, Excelência. Eu estou dando oportunidade a falar. Quem está pedindo a palavra para se manifestar? Eu acompanho a divergência, sigo o entendimento do doutor Daniel. Doutor Aristóteles, agora finalmente colhe o voto, Vossa Excelência, que na sessão anterior... Excelência, não, Excelência. Eu gostaria de me manifestar. Fique à vontade. Eu ouvi o voto vista de doutor Herbert e retratando e refletindo uma preocupação muito grande com o que isso vai trazer para o Ministério Público. Escutei também doutor Álvaro e vi as palavras de preocupação do doutor Sagres, o que é que isso vai trazer para o Ministério Público de bom. Eu vou só reiterar aqui o que disse na sessão passada. Acabando com o merecimento, os projetos estratégicos estarão liquidados. Nenhum promotor mais fará projeto estratégico em terceira instância, a não ser que ele esteja no 5º Constitucional e esteja buscando algo. Mas quem estiver lá por trás, ele vira a página dos projetos estratégicos. Além do mais, se não tem merecimento, de que serve a pontualidade nos trabalhos na comarca aferido pela corregedoria? Para quê? Haverão as promoções, Excelência. E remoção não mais. Só as promoções. Então uma pessoa pode, enquanto não estiver no 5º Constitucional para ser promovido, aí eu posso deixar atrasar. Quando eu me aproximar do 5º Constitucional, não, agora eu vou estar em dia. Mas existem os procedimentos. Isso é o meu ponto de vista, deixa eu expor meu ponto de vista. Só estou respondendo a você. O senhor está fazendo um contraponto. Da defesa do seu voto, do seu entendimento. Mas deixa eu fazer o meu. Pode ficar à vontade. Então, nós não temos projeto estratégico que foi tão alardeado pela instituição. Nós não temos mais um trabalho em dia, que já não temos. E não vamos nos enganar, não, porque eu passei 4 anos numa corregedoria e a gente sabe como a coisa anda tão difícil dentro do estado da Paraíba. Essas substituições, tapando esses buracos sem fim dentro dessa Paraíba. Com todo respeito, doutor Álvaro, eu sou um admirador seu, eu sou um seguidor. Eu sou um pouco hoje com a consequência que eu vejo que o Vossa Excelência está completamente equivocado. Posso. Acabou de dizer que, como corregedor, tem que tapar os buracos do jeito que é hoje. Eu acho que a ideia é mudar exatamente para ver se isso melhora. Eu peço, venha a Vossa Excelência, mas reitero que nesse colégio aqui, Vossa Excelência é minha luz. Vossa Excelência, nesse colégio. Vossa Excelência é meu refletor. Vossa Excelência é minha luz, que eu sigo, e além do mais, não é só admiração, não, eu tenho carinho por Vossa Excelência. Lhe tenho como uma pessoa muito boa e que mora dentro do meu coração. Isso desde Campina Grande, quando nós enfrentamos as perseguições mais cruéis às nossas almas. Mas permita-me nesse ponto, porque eu vejo o lado jurídico aqui. Eu vejo um lado da instituição como um todo. Eu não vejo o lado da instituição momentânea, porque aqui a gente... Estamos nos apartando.
Jamais. Jamais, jamais, jamais. Deus não permite isso não. Deus não permite isso não. E não deixa esse coração, pelo menos, jogar a ideia de se apartar de mim. E eu também. Eu estou do lado da instituição, eu não estou do lado de associação. Para mim, o que importa mais é a instituição como um todo. E que dure séculos. Eu estou procurando o que está acontecendo hoje. Presidente, essa história de remoção com merecimento, essa não está resolvendo absolutamente nada. Deixa eu concluir. É porque eu assim, Excelência, é só dizer que eu vou modificar o meu pensamento inicial e acompanhar o doutor Herbert. Acompanhar a divergência, doutor Herbert, antes. Senhor presidente. Pois não, doutor Rosane. Senhor presidente e eminentes colegas, eu me atrapalhei um pouco porque foi pedido palavra antes de proferir voto por alguns colegas e no dia da votação eu estava sendo substituído aqui pelo Matheus. É verdade. Não sei qual foi a função, certamente foi. Eu não sei antes, doutor Matheus acompanhou a maioria na época, a maioria. Eu tomando como parâmetro o caso de Rodrigo, que substituía o colega do Ariel na época. Sim, perfeito. Eu quero pedir permissão a Vossa Excelência e aos demais colegas, sobretudo com respeito ao doutor Álvaro, pessoa, uma voz muito ouvida neste colegiado, mas eu estive essa semana até ouvindo alguns trechos da sessão anterior e eu não vejo, com todo o respeito que tem o doutor Álvaro e a todos que entendem diferente, de que haja alguma modificação, um ato assim substancial na alteração da remoção só por antiguidade. Como disse o nosso colega Luciano, acabando-se o merecimento, a remoção vai-se acabar os projetos estratégicos, não vai haver necessidade. De maneira que, com todo o respeito que tem o doutor Álvaro, pela inteligência que tem e com quem eu muitas vezes me louvo nos pensamentos dele, mas eu peço permissão para votar, modificar o voto que foi dado pelo meu substituto aqui e acompanhar a divergência. Senhor presidente, doutora, antes do voto do doutor Aristóteles, eu peço permissão a Vossa Excelência para também reformular o meu voto e na certeza de que depois do que o colega falou, o doutor Luciano falou, da separação de doutor Álvaro, eu nem sei onde é que eu vou parar nessas alturas do campeonato, não é assim? Mas eu faço isso com o maior respeito a Vossa Excelência, doutor Herbert, mas eu estou convencida e estou modificando meu entendimento para acompanhar a divergência. Só um minutinho. Depois eu gostaria de ter a palavra. Senhor presidente. Doutora Janete, Vossa Excelência havia pedido antes. Então, doutora Janete, logo em seguida passarei a Vossa Excelência. Doutor Zé Raimundo. Estou achando muito bonito Está desligado o microfone. Alô? Você desligou. Alô? Está funcionando. Está funcionando. Boa tarde a todos. Meu caro doutor Alcides, presidente em exercício deste colegiado. Eu acho muito bonito essa oportunidade que o colégio tem de discutir temas e que possam trazer
num aspecto constitucional especificamente, foi alterado pela nossa lei orgânica de 2011. Anteriormente, era só promoção por merecimento. Não existia essa remoção por merecimento. Os mais antigos sabem disso. Lembra, doutor Leonete, que não havia antes? Doutor Zé Raimundo, Vossa Excelência, eu acredito que esteja equivocado. Ou não? Desde que eu entrei no Ministério Público, as remoções e promoções são por merecimento e antiguidade. Não, senhor. Somente depois da lei. Vossa Excelência. Colega Zé Raimundo, eu também acho que Vossa Excelência está equivocado. Eu procurei. Eu ingressei no Ministério Público em 83 e já existia isso. Bom, eu ingressei um pouco antes, mas, na verdade, nós não temos aqui a legislação da lei orgânica de 93, do Estado da Paraíba, só tem a 2010 em diante. Doutor Zé Raimundo, me permite, eu fui removido de Campina Grande para João Pessoa por merecimento. Eu. Quando? Em 93. O binômio sempre foi a joia. Eu tenho dúvida, eu vou pedir vista. Eu vou pedir vista para análise. Doutor Zé Raimundo, eu lamento dizer a Vossa Excelência que eu não tenho como atender o pedido de Vossa Excelência, porque já houve a concessão de um pedido de vista coletivo na sessão anterior. Então eu lamento, peço desculpa. Eu tenho minhas dúvidas quanto a eu peço desculpa. Sem nenhum problema. Vossa Excelência já tinha proferido o voto na sessão anterior. Não muda o voto, mas então, se Vossa Excelência mantém o voto, não há problema nenhum. Eu retomo agora finalmente com o voto do eminente. Desculpe. Doutora Lúcia, pois não. Doutora Lúcia. Pois não. Mas eu espero, doutor. Doutor Aristóteles, Vossa Excelência é o único que realmente não votou ainda. Então, Vossa Excelência com a palavra. Depois Vossa Excelência, eu consultarei mais uma vez a todos se mantêm ou se reformulam para ser bem democrático. Boa tarde a todos. Doutor Aristóteles. Senhor presidente, senhores membros do Conselho, colegas promotores. A matéria realmente é inconstitucional. A Carta Estadual, ao tratar do problema de promoção na linha B do artigo 128, ela fala no critério de antiguidade e merecimento. Eu usei a expressão realmente promoção. Só que nesse mesmo dispositivo, ela diz, atendida às normas do artigo 93 da Constituição Federal. Está aqui na norma estadual. Muito claro, tem que atender o artigo 93 da Constituição Federal. Quando se vem ao artigo 93 da Constituição Federal, e quando se fala agora, falando em remoção, o inciso 8º, letra A, é muito claro, diz a remoção a pedido ou a permuta de magistrado da comarca de igual entrância atenderá no que couber os dispostos nas alíneas A, B e C do inciso 2 do artigo 93. E o inciso 2, ele fala justamente na situação daqui o estudo vá até o artigo 93 da Constituição Federal e quando se analisa a Constituição Federal se observa nitidamente o instituto da antiguidade e do merecimento. Então, se está se falando em extinguir um instituto que é constitucional.
Então, se quer extinguir um instituto que é constitucional, a matéria passa a ser inconstitucional, porque a matéria é tratada na Constituição, tanto federal como estadual. E aí eu fiz questão de trazer os dispositivos legais para mostrar a inconstitucionalidade apresentada no nosso projeto. O nosso projeto, ele, preliminarmente, ele é totalmente inconstitucional. E aí, por se tratar de matéria de constitucionalidade, eu até convido Vossa Excelência a indagar a todos os membros do colegiado a respeito do tema da constitucionalidade ou não desse projeto. E faço minhas também as palavras do doutor Hébito e as palavras do doutor Luciano, quando ele disse claramente, assim também como o doutor José Roseno, seja muito bem-vindo nesse colegiado, Excelência, quando ele disse que vai comprometer o projeto estratégico, porque o promotor ele não vai ter incentivo de desenvolver projeto estratégico. Eu não entendo por que extinguir o merecimento, se muitos dos que aqui estão, inclusive eu, sou até suspeito a falar, estou aqui por merecimento. Fui promovido em mais de uma situação por merecimento. Fui removido por merecimento. Não sei por que de uma hora para outra extinguir por extinguir isso. O Instituto é correto. Agora, se existe algumas distorções na oportunidade de sua aplicação, aí é outro tema a ser debatido. Vamos melhorar os critérios objetivos, que por sinal já existe um estudo aí nesse sentido. Vamos apressar esse estudo e vamos melhorar. Agora, extinguir o Instituto é inconstitucional e também é prejudicial à mobilidade institucional. É preciso que o promotor ele seja incentivado não só de uma forma financeira, mas especialmente a título de trabalho, a título de desenvoltura na instituição, para que ele sinta-se numa situação de produzir sempre mais e melhor. Então, por tudo isso que eu falei, e repito aquilo que já tinha dito com outras palavras na reunião anterior, eu voto contra, eu sou a favor que seja mantido o Instituto do Merecimento na remoção, por tudo que disse, especialmente diante da inconstitucionalidade do projeto. Perfeito, doutor Aristóteles. Eu não pelo presidente, que já votou, mas na condição de membro deste colegiado, eu repelo essa tese da inconstitucionalidade. Eu não vislumbro, francamente, eu não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade nessa proposta, porque o artigo, o inciso 8º, a linha A, que trata da remoção e permuta, ele é muito claro, ele excepciona-se no que couber. Presidente. Pois não, Excelência. De elegância. Não. Duas damas ainda. Não, eu vou passar para elas. Eu só estou aproveitando aqui o rebate à tese. E eu peço desculpa à doutora Janete e à doutora Lúcia, mas eu vou ouvir cada uma das senhoras depois. E eu estou apenas me antecipando e para afirmar esse ponto. Então, eu mantenho e acompanho as razões. A matéria está bem discutida, está bem debatida, mas eu também não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade, não. Pelo contrário, eu vislumbro um prejuízo muito grande à classe nesse sentido. Então, doutora Janete, para a palavra de você. Senhor presidente, embora já tenha emitido meu posicionamento anteriormente, e ouso discordar de Vossa Excelência. Claro, é democrático, Excelência. Quando Vossa Excelência diz que vai haver prejuízo para a classe. Claro. Eu acho o contrário. Quem é que vai requerer remoção para o sertão e para as comarcas de difícil provimento por antiguidade? Ninguém. Não vejo dificuldade, não. Ninguém. Se por merecimento não se vai, imagina por antiguidade.
vai. Doutora Janete, permita, Vossa Excelência agora tocou no assunto nevrálgico da coisa. As comarcas de vice-provimento foram criadas e dado incentivo para que o colega alistando, ele tenha pontuações elevadas para efeito de suas promoções. Exatamente. E no momento que ele só é removido por antiguidade, como é que ele vai recolher remoção para Conceição, para Princesa, Água Branca e por aí? Doutor Sagres, eu não posso dizer a Vossa Excelência com certeza, mas, por exemplo, o doutor Leandro, no caso concreto, estava em Cajazeiras e foi removido para Conceição, que é uma comarca de difícil provimento. Mas é raro, doutor Alcides. Sim, mas é um caso concreto, mas o senhor vê, quem tem raízes no sertão, como o doutor Aristóteles tinha, mas um dia chegou aqui. Doutor Pereira e doutor Alexandre Irineu não saem do sertão por conveniências próprias. Mas não é porque... é porque eles adoram, eles têm raízes lá e querem ficar lá. Mas um daqui, uma pessoa que está em Mamanguape vai ser removido, vai requerer remoção para Cajazeiras? Eu acho que não. Então, eu acho que vai emperrar mais ainda as comarcas, vai ter mais dificuldade para preenchimento das comarcas do sertão. E pela análise que foi feita aqui pelo doutor Herbert, eu comungo com o pensamento da inconstitucionalidade, doutor Aristóteles também, doutor Luciano, e doutor Doriel e os outros colegas, doutor Sagres, não sei agora o posicionamento dele, mas eu me posiciono contrário à remoção por merecimento, ou remoção só por antiguidade. Doutora Lúcia, com a palavra. A divergência diante de todos os argumentos demonstrados. Está anotado, doutora Lúcia. Vossa Excelência, antes não tinha votado realmente, estava ausente, lamentavelmente, eu também saúdo o seu retorno. Doutor... Pois não, doutor Doriel. Eu levantei assim, meu Deus, porque Vossa Excelência disse que ia ouvir a... Sim, eu estou exatamente faltando. Não quero menoscabar, menosprezar, né? Dizer de nenhuma valia os estudos feitos pelo colega Herbert, pelo colega Aristóteles, que fez o apontamento dos dispositivos, inclusive de nossa Carta Estadual. O meu posicionamento, respeitando, né, todos esses levantamentos, todos esses estudos, o meu posicionamento, ele parte essencialmente do valor que em si mesmo representa, eu não quero nem dizer o binômio, mas o nome, merecimento. Você tem um cargo de carreira no Ministério Público, na magistratura, então as movimentações podem ser horizontais ou verticais. Horizontais no caso das remoções e no caso das promoções, a movimentação vertical. Então, salvo algum engano da minha parte, me parece que na história do Ministério Público, me parece que se eu não peguei, se eu não alcancei, mas que vinha antes de mim, um tempo em que o merecimento era tão mais vigoroso, tão mais importante, que ele se operava em duas oportunidades seguidas para somente depois se ter uma antiguidade. Então, nós não podemos... Isso é fato. Nós não podemos desprezar no movimento horizontal essa parte desse binômio antiguidade e merecimento. Quer dizer, naqueles tempos havia um desequilíbrio, porque o tratamento em relação a merecimento era tão
privilegiado que chegava a exagerar porque permitia 2 vezes seguidas para somente depois se ter uma antiguidade, né? Mas hoje a gente chegar ao ponto como foi lançado no projeto, e eu quero dizer isso com todo respeito, eu não concordo. Eu não concordo, então eu mantenho o meu entendimento no sentido de não se dar abrigo ao projeto aqui lançado. Doutor José Raimundo já se expressou, doutor Álvaro também, doutor Marcos Vilar já sentiu, doutor Rosendo também já se expressou. Só um minutinho, doutor Joaci. Doutor Sagres também já manifestou. Doutora Vanina já tinha expressado a opinião. Doutor Valberto. Senhor presidente, colegas procuradoras e procuradores, é uma discussão que efetivamente vai ter grande repercussão, seu resultado na nossa instituição. Eu só queria aqui fazer um registro, e como o nosso presidente se encontra presente, sexta-feira pela manhã, após uma reunião que nós tivemos, vários colegas que iam para um evento do Recife, salvo engano, indagava porque aí me causou surpresa pelo choque de informações. Me indagava 3 colegas porque essa matéria não tinha sido submetida ao crivo da classe. Aí me causou surpresa porque, pelo que nós tivemos conhecimento, o presidente aqui se pronunciou uma vez e também o seu procurador-geral, esse assunto foi debatido com a classe nos encontros regionais. Aí eu fiquei... Só que temos isso, né? Isso a gente falou muito e chegou a essa conclusão. Sexta-feira eu tive esse desencontro de informações e eu queria trazer aqui só para esse colegiado. Mas também, depois de ouvir atentamente, vou ser muito sincero, não tinha me debruçado mais humildemente sobre ele, mas depois de ouvir a exposição do Dr. Herbert, e também não me acato, não acompanho no que diz a simples fator de ser inconstitucional, não, como também disse o doutor Aristóteles. Agora, pela circunstância que nós temos até hoje, nós vamos ter, logicamente, algum contratempo, e aqui eu quero me apoderar das considerações do doutor Sagres. Hoje nós vivemos algo que é inusitado nesse Ministério Público. Alguém que requer remoção para determinada promotoria só para ficar mais perto disso, daquilo outro, sem ter nenhum perfil. E a gente está vivendo aí, doutor Álvaro, ainda a semana próxima passada, recebeu a visita do presidente do Conselho Regional de Medicina, com umas queixas que já vêm de muito tempo e que preocupa nós, fazemos um Ministério Público, com relação a esse entendimento de alguns colegas que estão querendo até, e isso nós conversamos também, doutor Alcides, foi no seu... Alguns colegas estão querendo até penalizar, olha onde nós chegamos. Os presidentes dos conselhos regionais, que os conselhos regionais são conselho de fiscalização de atividade, por não atenderem requisição de colegas promotores para elaboração de laudos. O Conselho Regional de Engenharia não tem atribuição para fazer laudo de acessibilidade, disso, daquilo outro. Fazem por mera cordialidade com nós. Conselho de Medicina, enfim, todos os conselhos, o doutor Sagres aqui está, e quantos não juntou tantos conselhos para a área da saúde, e ainda hoje nós fazemos isso. Então é essa preocupação que tenho. Mas eu volto à minha perspectiva anterior. Eu não vejo inconstitucionalidade, vejo apenas uma ruptura do que seria a nossa carreira de Estado, que eu fico bem à vontade, porque tudo meu desse Ministério Público só foi por uso capião. Não estaria bem à vontade hoje para... E eu modifico o meu voto e acompanho a divergência do doutor Herbert.
Perfeito. O doutor Valberto modifica para acompanhar o voto divergente e o doutor Jaci também pede a palavra. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, os senhores procuradores e senhoras procuradoras. Quero parabenizar o doutor Álvaro pelo brilhante trabalho. E de início eu votei com o relator, votei com ele, mas veio esse pedido de vista, inclusive coletivo, e nesse pedido o doutor Herbert veio, argumentou muito bem, como fundamentou também, e nós como somos da lei, e eu sou legalista, e como ele fundamentou muito bem na Constituição, não tem como se fugir do dispositivo legal, nossa Carta Maior, e ainda aqui com o doutor Aristóteles, que ainda abrilhantou mais ainda o visto de doutor Herbert. Por isso, eu refaço o meu voto e voto com o pedido de vista. Perfeito. Então, eu vou proclamar desaprovada a matéria por maioria, votando pela desaprovação o autor do voto vista, o doutor Herbert Douglas Tagino, sequenciado pelos doutores Doriel Veloso Gouveia e doutores Francisco Sagres, Luciano Maracajá, José Roseno, doutora Cátia Rejane, doutora Lúcia de Fátima Maia de Farias, doutora Janete Maria Ismael da Costa, doutor Aristóteles Santana Ferreira, doutor Valberto Cosme de Lira e o eminente procurador doutor Joaci Juvino. Doutora Cátia já anunciei. E ficaram vencidos o seu procurador-geral, que já havia proferido o voto, a excelentíssima senhora doutora Lourdélia, que já tinha proferido o voto igualmente, Alcide Jansen, José Raimundo, Álvaro Gadelha, o relator, o doutor Marcos Vilar e a promotora convocada, a doutora Vanina. Isso mostra, sem sombra de dúvidas, como importante é a discussão institucional no âmbito desse colegiado. E isso me permita, colega doutor Herbert, somente para encerrar a matéria e respeitosamente, colher a oportunidade, somente para, e agora eu faço em nome da administração, repelir aquela pecha de achincalhamento que Vossa Excelência pôs sobre esse órgão colegiado. Eu não vejo assim, acho que nunca foi intenção da administração, nem porque, a exemplo dessa matéria que está aqui, ela é uma matéria que veio naturalmente à mesa, institucionalmente, pode ter vindo até com alguma pressa, eu admito isso, o doutor Luciano fez esse reparo, e por isso naquela oportunidade eu até indiquei que o bom seria o pedido de vista e mostrou como foi eficaz, mas eu não vejo nenhuma intenção da administração, do seu procurador-geral e de ninguém, enfim, ter a intenção de achincalhar, como se foi dito aqui, este órgão colegiado, que é um órgão, Vossa Excelência deixar-me concluir, eu logo em seguida passarei a Vossa Excelência. É um órgão que nós sabemos, ele se impõe pela respeitabilidade dos seus membros, não há registro de que nenhum procurador-geral, no momento ou até no passado, tenha tratado com achincalhamento. O procurador-geral tem feito aqui as mesuras todas, até porque, como eu repito, nenhuma essa matéria que foi objeto dessa discussão um pouco mais acalorada, ela sequer é matéria de bandeira institucional ou coisa que o valha. Foi trazida aqui e chegou naturalmente, passando pela Comissão de Elaboração Legislativa, como se faz com todas elas. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, doutor Herbert. Lamento apenas aquela pecha que Vossa Excelência colocou sobre este colegiado. Veja, presidente, o achincalhamento... O achincalhamento dentro de uma expressão literal, dentro de uma perspectiva que muitas vezes são trazidas as matérias sem menor discussão anterior conosco, membros. E aí nós nos debruçamos com matérias
de relevância para que nós, enquanto órgão superior, possamos tomar um destino institucional. Nada subjetivo dirigido a José Pedro Antônio, Álvaro, Alcide Jansen, Francisco Seráfico. Eu acho que o enquadramento foi dentro de uma perspectiva subjetiva, retórica, talvez mal colocada, mas no sentido de dizer, olha, nós precisamos fazer com que haja maior respeitabilidade a esse colegiado, que as coisas sejam melhor conversadas, que nós não estamos tendo devido atenção por parte dos dirigentes, que apresentam as coisas sem a menor conversação conosco. Foi dentro dessa perspectiva, entende? Não de forma subjetiva. Ainda bem que Vossa Excelência colocou muito mal colocado, porque pela própria expressão, aqui não cabe, com meus perdões, nenhum subjetivismo, Excelência, porque achincalhar está lá no dicionário claramente, escarnecer, fazer parecer risível, ridicularizar, humilhar, rebaixar, aviltar. Mas de certa forma, Vossa Excelência, com todo respeito, quando não há o devido respeito, a devida concórdia, a devida forma cortês, há subjetivamente, de forma um achincalhar, uma diminuição no colégio. O que nós não aceitamos é que esse colégio, como órgão maior da instituição, possamos ser mais diminuídos. Nós somos o maior órgão da instituição. E nós temos que nos impor enquanto órgão soberano da instituição. Eu estou percebendo, doutor Sá, só para eu concluir aqui, eu estou percebendo o seguinte: é bom que se identifique que o resultado de um procedimento que foi votado em nada poderá influenciar em descortesia ao colegiado. Maneira nenhuma. Eu costumo dizer que o Supremo Tribunal Federal muitas vezes julga processo de alta relevância para o país, e o resultado é 6-5, sem nenhuma dificuldade. Agora, o que não pode, e o que fica, e o que marca, e o que denigre, é você tentar diminuir a importância de seus colegas. Aí não. Aí eu não aceito nem do procurador Herpe, nem de ninguém. Porque jamais eu traria preliminarmente uma adjetivação de achincalhar o colégio. De maneira nenhuma. Independente de amizade pessoal que eu tenho aqui com todos, com alguns mais próximos. Então, eu confesso que o resultado, esse independe completamente daquilo que tem que se atacar ou ferir personalidades. Quando você personaliza, eu acho que você perde. E aí você perde sem ter o direito de se recompor. Porque essa importância que se dá ao colégio, ela fica diminuta quando você entra nesse tipo de seara. Eu confesso que, se a propositura era do presidente da associação, eu praticamente quero dizer que tenho um respeito por doutor Márcio, que jamais o doutor Márcio traria para cá questões políticas. Ele trouxe para cá o resultado de 5 encontros, que eu tive o privilégio de participar. Não sei se alguém aqui participou. Se não participou, deveria ter participado. Eu participei, conduzido por doutor Zé Raimundo, com maestria. E o que se trouxe o resultado da classe. Eu não acredito, sou bem sincero, que a classe tenha o pretexto de trazer aqui um projeto com o propósito de achincalhar o colégio de procuradores. Não. A associação trouxe, principalmente o doutor Márcio, repito, que merece nosso respeito, a nossa admiração, e eu confesso, doutor, dentro da amizade que nós temos, que repudio de uma forma veemente esse tipo de colocação. E não admito que se venha simplesmente a dizer,
num leve e sonoro pedido de desculpa, dizer que houve um arrobo de retórica. Acho muito... Senhor presidente, eu queria Estou cansado com o meu dia deve levantar a palavra. Pois não, veja, quando eu falei achincoalhar, eu não fiz menção à direção de subjetividade pessoal a ninguém, e muito menos ao presidente. E quando eu fiz achincoalhar, eu não fiz menção a esse projeto que está em vigor, eu fiz menção a todo um processar-se que vem acontecendo e que o colégio não está sendo valorizado. Eu não tenho que pedir desculpa a ninguém, nem a Vossa Excelência, doutor Álvaro. Eu tenho o meu tamanho moral, minha régua para me medir, como Vossa Excelência tem a sua para se medir. Eu sei o respeito que eu tenho a todos os colegas e ao colégio. E se tem uma das pessoas que preza para que esse colégio seja valorizado, sou eu, desde quando entrei aqui, como Vossa Excelência também. Então, eu tenho minha consciência tranquila. Não vou receber aqui lição de moral. Com esse tipo de jornada, Vossa Excelência não está somando nada. Não quero para somar, para fazer proselitismo, não. Eu não estou aqui para fazer política para a instituição. Eu estou aqui para defender a instituição de forma democrática, como fiz no meu voto. Eu não estou aqui para atingir o doutor Márcio, que é uma pessoa digna e honrada, que dirige a associação com muita dignidade. Eu não estou aqui para atingir o doutor Alcides, que com seu vernáculo muito sutil, ele faz encantamentos, nem Vossa Excelência, que também tem o dom da palavra, mas eu estou aqui com a sinceridade das minhas emoções. Emoções místicas, revestidas de sentimentos mais nobres. Não no sentido de atacar ninguém. Quando eu coloquei a colocação, não foi atingindo José, Pedro nem Maria. Não foi ligado a essa votação. Foi ligado ao entendimento de que esse colégio precisa ser mais respeitado institucionalmente. Esse é o resumo do que eu quero dizer. Então, dando prosseguimento... Senhor presidente, só uma pequena palavrinha. Pois não. Acho que os ânimos se acirraram desnecessariamente e... eu vejo aqui, todos têm suas razões, que eu sou um nobre conciliador. E quero dizer aqui para todos que esse exemplo vivido hoje aqui, nesse instante, é uma prova que o colégio tem respeitabilidade. Como outrora aconteceu até por a postura do Dr. Herbert, dentro daquela modificação da lei anterior, a exposição no quadro do que estava sendo reformado, porque antecipia só um enlatado com os artigos que ia modificar, ninguém sabia o que estava modificando. Então, já se alterou em função de uma propostura de um colega, como o doutor vigilantemente fez. Então, eu vejo que o colégio está trabalhando bem, nós estamos trabalhando, o procurador-geral, ele respeita profundamente o colegiado. Eu não vejo isso, realmente, eu não me sinto chacoalhado em momento algum, nunca fui, nem aceitaria, como nenhum de nós. Então, acho que esse assunto devia findar e nós devemos prosseguir com o nosso trabalho, que é o que mais importa para a instituição. Eu já estava dando prosseguimento, Excelência. Acho que o assunto está exaurido. Presidente, o que eu pedi a palavra ao colega Herbert é porque eu, estando presente, eu, como... procurador integrante desse colégio, eu me senti assim em dúvida com relação à conduta e com relação ao desempenho do Dr. Márcio na associação. Eu acho que isso aí, fora de qualquer comentário, eu queria só dizer que não existe, isso não é assunto para se comentar. Mas o doutor já fez esse Mas eu queria, ponto, na hora ele não tinha feito ainda o acréscimo. Não, mas fez. Então, dando pois não, doutor José Raimundo. Desculpe, mas eu vou tomar uns 12 minutos para dar um... Fique à vontade, Vossa Excelência tem o tempo que lhe aprover. Anteriormente, eu não tinha participado ativamente dos encontros regionais. Sim. Desta feita, em face de o CEAF estar promovendo os encontros e de ter sido feito em várias cidades, Campina Grande em primeiro lugar, Patos, Souza, Guarabira e João Pessoa, eu participei ativamente, aliás, eu assisti ativamente todos os debates como coordenador do CEAF. E verifiquei do seu procurador o seguinte: muita discussão entre os colegas. Discussão como essa que houve aqui agora, discussões de ponto de vista, e
sobretudo em Patos, onde uma promotora levantou a tese contrária a esse dispositivo de remoção, houve 2 horas de discussão. Finalmente, ela silenciou, concordando, porque a maioria era muito grande, 17-1, salvo engano. Em favor da remoção, em favor da retirada da remoção por merecimento. Em Sousa, um encontro regional, com participação também de um bom número de promotores, não houve quem levantasse nenhuma tese, discutiu-se muito as possibilidades, mas concordando com o resultado. Em Guarabira, a promotora Andréa Pequeno, me parece, foi quem levantou algumas questões, também uma outra colega, que agora eu não me lembro o nome, contrariando, de certa forma, verificando algumas dificuldades, como aqui foi dito. E aqui em João Pessoa, surpreendentemente, com a presença boa de promotores, mais de 20, o assunto foi aprovado. E outra coisa, não houve uma aprovação por unanimidade, doutor Luciano, imediata. Não. Primeiro se discutiu. Discutia-se meia hora, 40 minutos, 1 hora, com seriedade. E, na verdade, doutor Márcio, ele defendia a tese e levantava as questões por que defendia. De forma que, só para dar conhecimento, doutor Valberto deverá ser utilizado, perguntado depois pelos colegas, que não tomam conhecimento, muitas vezes, do que está acontecendo no Ministério Público, através dos órgãos que trabalham, né? Esses 3 colegas que não sabiam nem que havia discussão. Quer dizer, realmente eles estão completamente desligados do que se está divulgando a respeito dos temas. Aqui eu não entro em detalhe, apenas esse posicionamento do membro que tem que estar atualizado com aquilo que está se discutindo. De forma que a seriedade dos encontros, o sacrifício que nós tivemos de visitar essa cidade toda, foi feito com o maior amor à causa ministerial. De forma que fico satisfeito com o resultado, porque aceito a maioria. Claro. Aceito a maioria, não significa dizer que eu aderi, mas eu aceito. É importante isso, mas eu queria deixar esse registro de que houve absoluta boa vontade, inclusive um trabalho muito exaustivo lá no sertão, que muita água mineral se gastou pelo calor do BR Obró do sertão. Vossa Excelência, eu dou, a matéria já está proclamada, eu dou prosseguimento aos assuntos da pauta. E o item 5.2 assinala o PGA número 001/2019, 001-766. É uma proposta de concessão da medalha José Américo de Almeida, patrono do Ministério Público, ao excelentíssimo senhor Cássio Cunha Lima, ex-governador do Estado da Paraíba, ex-deputado federal e ex-senador do nosso Estado. A propositura foi da eminente procuradora, doutora Janete Maria Ismael da Costa Macedo, e o relator é o excelentíssimo senhor procurador Valberto Cosme de Lira. Com a palavra, doutor Valberto Cosme de Lira. Senhor presidente. Pois não, doutora Janete. Peço a doutor Valberto e a todo o colegiado para ouvir uma matéria que foi publicada... Eu recebi. Recebeu? Eu ia fazer menção a isso. Né? Pronto. Então, mas eu quero repudiar essa matéria. Doutora Janete, foi bom a Vossa Excelência até paralisar, porque há um indicativo regimental, eu havia esquecido, peço desculpas aos colegas, que a sessão nessa matéria, ela é secreta. Mas o quórum, eu acho que parece que não há problema, o quórum tem. A sessão é secreta, portanto, eu peço ao pessoal da publicização que suspenda e nós podemos, então, logo em seguida, prosseguir. Deixe saber só se já foi feita, tomada essa providência. Tomaremos em seguida.
Me permite só não. É que, na verdade, essa resolução, que a gente chamou de compensatória, ela envolve não apenas os promotores, como também os procuradores, sobretudo aqueles que estão no teto. Certo. Porquanto, quem estiver no teto Perfeito. E vier a substituir um outro procurador ou exercer qualquer função que seja extraordinária, muito bem. Não é obrigado a ser uma função comissionada, uma extraordinária, também. Ele vai ter vai ter uma forma de se remunerar, que hoje não tem. Tem não. Então é indenizatório. Não tem exatamente, Doriel, porque não é indenizatório. Então eu entendo que é um grande avanço que se tem e que demorou a ser aprovado na Assembleia, porque me parece que havia uma certa desconfiança do que seria esta resolução, qual seria o alcance dela. Mas eu diria que é uma resolução que traz aos membros, promotores e procuradores, um grande avanço. Daí porque a premissa de ser aprovada e regulamentada, porque no dia que for regulamentado, obviamente, começa a exercer a sua função na sua integralidade. Só exemplificando, doutor Álvaro, aqui eu tenho um caso concreto. Tanto a doutora Janete como o doutor Dorel, quando substituem, e tem substituído, a própria doutora Pilar, eles quando substituem, eles trabalham de graça. Na contramão da própria Constituição. O doutor Dorel mesmo me substituiu durante um mês, acredito, e por esse trabalho adicional, que não é pouco, todos sabem aqui, todos substituem, nada percebeu. Mas eu deixo o colégio plenamente à vontade para deliberar se convocamos na eventualidade, e eu não faço a convocação de imediato por isso, na eventualidade de ser sancionada e publicada na data de amanhã, se convocamos ou deixamos somente para a sessão ordinária, e a consulta vem a propósito exatamente disso. Se observado o calendário regular, a próxima sessão somente ocorrerá no dia 10 de dezembro. E aí já está praticamente no final do exercício. A princípio sim, porque na quarta segunda-feira do mês já será o recesso. Já coincidirá com o recesso e não haverá. Então, ou será dia 10, ou será somente no exercício de 2020. Eu acho, senhor presidente, que só perguntar se alguém tem alguma divergência aqui. Não, se tiver alguma divergência, eu estou trazendo antecipadamente, porque assim ficou deliberado. Eu já sugeri ao senhor procurador-geral, e assim ele é o propósito da administração, de qualquer matéria ser trazida, ser distribuída antes, previamente, aqui ao colégio, para somente ser votada com 15 dias, ou seja, na sessão seguinte, como aliás faz assim o Conselho Nacional do Ministério Público. Não há nenhum interesse em apressar absolutamente nada. De maneira que eu apenas deixo nas mãos do colégio essa deliberação. É um encaminhamento, mas escuta a todos. Pois não. Nós temos no âmbito do Conselho Superior sim. sessões virtuais. Por que nós não podemos implantar no colégio? É uma matéria que futuramente eu acho que a CEL pode se defrontar com ela. Algumas situações nós podemos. Eu sempre defendi isso, que nós poderíamos, eventualmente também. É porque alguns colegas, e o próprio Procurador-Geral assim entende, tanto que não se deixou de realizar ao longo de 2 anos e 4 meses para cá, nenhuma sessão do colégio deixou de acontecer, salvo, eventualmente, feriados, ou mesmo assim elas passaram para dias subsequentes. Mas o senhor doutor Valberto, me permita, mas eu acho que as decisões do Colégio de Procuradores, ela não pode se confundir com as decisões do Conselho Superior. Ali se trata de processo, coisa palpável. Aqui são discussões e discussões. Eu acho que essa matéria não é o caso agora, doutor Sagre. Eu acho que no futuro isso pode ser debatido. Mas eu acho que primeiro isso tem que passar pela comissão de elaboração legislativa, se a comissão entender pertinente. Eu sei que tem colegas que não absorvem a ideia, doutor Roberto, porque entendem. A nível de core nós já estamos fazendo. Muita sessão virtual. Viu, já discute.
Muitos colegas entendem que, em relação ao colégio, é bom que haja o encontro de 2 sessões mensais. Físicas. Porque é a oportunidade de todos os colegas do órgão maior da instituição apresentarem as suas ponderações. De outro lado, há quem defenda com Vossa Excelência que uma delas podia ser virtualizada. Eu até vou mais além. O que eu dizia antes, a sessão virtual, quando necessário, dentro de uma matéria que comporte a sessão virtual, não vai eliminar nenhuma presencial nossa. Pois é, eu acho que isso tudo. Acho que aí fica melhor colocar. Eu acho que tudo pode ser feito, talvez chegar ao meio tempo. Nós continuamos com as nossas sessões do Conselho, as duas, eu só não insisti na ideia da sessão virtual. A única ressalva que faço é apenas uma. É que nós não temos, como no Conselho, Vossa Excelência sabe que tem, demanda para uma sessão virtual. Pouquíssimas são as matérias trazidas. Sobretudo, são questões de natureza assim, bem palpitantes, como se viu aqui no início da sessão, que reclamam discussões, às vezes um estudo mais aprimorado. Senhor presidente. Pois não, doutora. Essa sessão, sim, quinta-feira, seria extraordinária. Não seria de bom alvitre que se encaminhasse essa proposta aos gabinetes? Sim, que a gente já viria com conhecimento é isso que eu já havia, acho que Vossa Excelência não percebeu. Se o colégio concordar, ainda amanhã mesmo, havendo a sanção da lei, nós encaminharíamos, a matéria é curta, não demanda, não reclama maiores dificuldades, é muito singela, mas fica a critério do colégio. Se não quiser, não convoca. Só consulta se convocaremos ou não. Para ser bem objetivo, eu começo por Vossa Excelência. Convoca-se ou não concorre? Com antecedência pelo menos de 48 horas. Doutora Lúcia de Fátima, doutor Doriel, doutor Marcos, doutor Rosendo, doutor Sagres, está ao telefone, doutora Vanina, doutor Valberto, doutor Luciano, doutor Herbert, doutor Joaci, doutor Aristóteles, doutora Cátia. Eu também não tenho objeção nenhuma, a proposta foi da presidência e eu também incorporo, não vejo dificuldade. Seria o horário, 14 horas, pode ser? Alguém prefere 15 horas por conta de algum compromisso? Quem é o colega que está com câmara? Não, mas não é amanhã não, doutor Herbert, é na quinta. Quem é o colega que está com a criminal na quinta? Vossa Excelência sugere deixar para 15, 16 horas? Vossa Excelência prefere às 15 ou às 16? Alguma objeção? Não, mas 16 seria razoável? Não, 16 horas da quinta-feira. Se houver, doutor Sagres, se houver. A ponderação é dos 2 colegas, são duas justas. São 2 justas ponderações. São ponderações do doutor Álvaro e do doutor Herbert, que tem Câmara nesse dia. E que, se liberados estiverem, somente estarão depois das 16 horas. Sessão nunca nenhuma verdade absoluta. Só tem hora para começar. A verdade é essa. Então, fica previamente marcada, doutor Álvaro, para quinta-feira, às 16 horas. Então, prosseguindo com as comunicações, eu ia passar... Então, Vossa Excelência... Vossa Excelência pode colocar a beca outra vez? Pode. Doutor Janete, eu tenho uma comunicação que vai ser unânime. Já estou antecipando. Pois pronto, eu quero só também fazer uso da palavra. Pois não, Excelência. Fique à vontade. Agradecer. Demorar, rapaz. Senhor presidente, pois não. Eu quero externar aqui meu reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo doutor Álvaro e doutor Seráfico e toda a equipe que lutou pela regularização do pagamento dos precatórios. Esse trabalho do Ministério Público merece relevância, porque foi feito com muito esmero e com responsabilidade, e nós temos que reconhecer isso aí.
Só isso aí que eu queria E perseverança, viu? Porque foi perseverante mesmo. Doutor Álvaro bateu o martelo há 1 ano, que ele luta cegamente pela coisa. Parabéns. Tá? Esse? Pois então, senhor presidente. Esse trabalho não foi dissociado do doutor Alcides, não. Ele foi timoneiro em todo esse trabalho. Eu envolvi todos, doutor Alcides, inclusive Vossa Excelência. Está envolvido há muitos anos. Administração. Eu estive à margem, quem conduziu o trabalho foi o doutor Álvaro, de fato. Eu estive, inclusive, à margem porque eu estava muito assoberbado na área judicial. E esses aspectos administrativos são tratados pelo segundo subprocurador-geral. Doutora Lúcia Farias. Doutor Doriel Veloso, senhor ouvidor, eu peço desculpas porque na precedência seria Vossa Excelência, mas a doutora Janete já estava se retirando e eu já tinha sido assaz desatencioso com ela no dia de hoje e não quis ser mais uma vez, aí aproveitei e tirei direto com a doutora Lúcia. Então, pedindo desculpas, as comunicações de Vossa Excelência com o ouvidor e o procurador. Não tenho comunicações, apenas na mesma linha da doutora Janete, parabenizar o doutor Álvaro. E também aproveitar a oportunidade de dizer da alegria de termos todos nós aqui o retorno do colega José Roseno Neto, vendendo saúde, graças a Deus. Muito obrigado. Eu falei à doutora Janete que era unânime, e é mesmo, porque todo mundo tem interesse nesse tema. Mas eu preciso também fazer um resgate aqui da efetiva participação da questão dos precatórios, da presença sempre muito altiva, muito dinâmica do doutor Alcides. Se nós não tivéssemos doutor Alcides à frente, sempre muito disponível pela manhã, à tarde e à noite. Esse processo não terminava em nenhum dia, Doriel, às 6 horas da tarde, às 18 horas, porque parece que depois que a coisa fica parda, Luciana, aí começa a aclarar aquilo que a gente precisa. E sempre foi assim. Objetivamente falando, o que aconteceu, o que está para acontecer é o seguinte: o Tribunal de Justiça, depois de 2 anos e 7 meses, resolveu implementar novamente a questão da ordem cronológica no que tange a pagamentos. Nós tínhamos um conceito fundamentado no ministro Lewandowski de que as verbas destinadas a acordos e preferenciais deveriam, caso chegasse no exercício financeiro do dia 31 de dezembro de cada ano, com algum resquício de dinheiro, migrar para a ordem cronológica. Isso era pacífico. Por várias vezes, no mínimo 5 vezes, nós requeremos e discutimos. E em nenhum momento, com uma única exceção, o tribunal disse que não pagaria. Com a única exceção que disse que discordava do que nós estávamos pleiteando. Não é que não pagaria. E desta feita foi diferente. O tribunal não só acolheu, como reuniu o comitê de precatórios que é formado pela Justiça Federal, pelo TRT e pelo Tribunal de Justiça. E aí é um privilégio que eu tenho de dizer hoje. É que o Ministério Público foi convidado na primeira, na segunda, na terceira e na quarta vez para compor o comitê de precatórios, embora não seja parte. E mais, com direito à voz. E acredito até que por equívoco da última vez, que foi na quinta-feira próxima passada, cheguei até a ter direito a voto. Pois bem, o que foi decidido na quinta-feira próxima passada, foi determinado que 50 milhões remanescentes de 31 de dezembro de 2018 fosse migrado para a conta de ordem cronológica dos precatórios. Então isso aí já poderia estar sendo pago hoje.
já pode ser pago hoje. E não está sendo pago ainda por uma questão meramente de logística, que o tribunal não tem. Mas louve-se aqui o empenho do presidente Márcio Murilo, o empenho do juiz Gustavo Procópio, que atendeu mais uma vez a solicitação do procurador-geral seráfico, determinado por Alcides e cumprido por todos nós, em conjunto, em brigar e lutar por esse pleito. Mas o mais importante não foi isso aí. O mais importante é que foi estabelecida uma automaticidade, já também deferida pelo presidente do tribunal. O que é que significa isso? Agora, no dia 31 de dezembro próximo, nós teremos mais de 56 milhões, caso não haja acordos, nós teremos mais uma vez a migração. E aí sim, fora os 50 que esses já estão locados desde a quinta-feira próxima passada. O que ocorre é o seguinte: na próxima data de 31 de dezembro, Aristóteles, de 2019, o que restar, e eu acredito, aí é credo pessoal, que vai restar por completo. Por quê? Porque o trâmite para o processamento de um acordo é demorado, tem que se publicar edital, tem que se aguardar quem requer e, consequentemente, deferir esses processos até o dia 31 de dezembro de 2019. Então, penso eu que não vai dar tempo. Consequentemente, nós teremos mais uma vez, Sagre, esse valor que vai ser migrado para a conta de precatórios na ordem cronológica no dia 1º. Essa é a parte boa. O que é que tem de óbice? Provavelmente o Estado vai recorrer, apesar de ter havido naturalmente uma pressão muito grande popular. Por que popular? Porque toda a sociedade aplaudiu, inclusive o tribunal deu ampla divulgação para ter esse acolhimento, teve até ressonância na Assembleia, que o presidente também já se manifestou favorável e no sentido de acolher e de alguma forma incentivar o Poder Executivo a não ter nenhum óbice, não provocar nenhum óbice, não recorrer. Consequentemente, eu tenho a impressão que existe ainda uma possibilidade de não haver nenhuma judicialização dessa decisão. Mas mesmo que haja, agora nós iremos colocar por hipótese, a impressão que eu tenho, e é uma impressão jurídica, é que não há espaço para se reverter este quadro. E em havendo a consolidação, ou por conta da não manifestação do Estado, ou por conta de uma decisão judicial favorável, consequentemente isso vai gerar, além do retorno à ordem cronológica com os repassos mensais, vai gerar em dezembro de 2020, no dia 31, mais uma vez, o bloqueio daquilo que remanescer para no dia 1º do ano subsequente, tudo migrar para a ordem cronológica, fora aquilo que mensalmente estiver sendo pago. Então, eu entendo que foi uma vitória espetacular da sociedade, que estava sendo tolhido de um mercado que poderia crescer de 100 milhões que estão bloqueados. Isso gera uma inércia no comércio, o credor não compra, o comércio não vende e o governo não arrecada. Então isso, na verdade, era contestável a todo ponto de vista legal, se não haver algo de repercussão maior que poderia ter sido enquadrado. Ainda bem que o tribunal foi sensível e, desta feita de forma administrativa, o procedimento foi acolhido. Eu quero agradecer, sensibilizado essa menção que Vossa Excelência faz ao meu nome, mas, na verdade, eu, como disse, eu acho que Vossa Excelência apenas transfere para mim
qualidades em relação a esse processo, que na verdade são de Vossa Excelência e do seu Procurador-Geral, que acolheu e participou ativamente das discussões, fez contas, fez números. E dizer apenas que eu tive uma preocupação lá atrás, no início, ainda na gestão do Dr. Bertrand, que também teve uma participação relevante nessa matéria, ao ponto de, em dado momento, quando o assunto foi trazido aqui no colégio, eu me recordo bem, ter se constituído a comissão, salvo engano, os membros eram o Dr. Bertrand, eu e o Vossa Excelência. Nós tivemos reuniões com o presidente da época, com o juiz de precatórios da época, e nós não conseguimos então convencê-los da posição que já então naquela época consolidada do Supremo Tribunal Federal. Toda a decisão do presidente do tribunal, é bom que se diga isso, está lastreada em 2 julgados paradigmas. Um da lavra do eminente ministro Ricardo Lewandowski e outro da lavra do eminente ministro Fachin, Edson Fachin. O do ministro Fachin, bem mais recente. E o Ministério Público, é importante deixar isso vincado, doutor Álvaro, imbuiu-se desse pedido, não foi observando situação de associado, de integrante do Ministério Público, de integrante do Judiciário, nada disso. Foi integrando uma situação, uma missão constitucional, porque incumbe ao senhor Procurador-Geral, inclusive, essa fiscalização, e mais que isso, sensível também aos reclamos que todos os dias chegavam à instituição por todas as portas de pessoas que estavam em verdadeiro desespero. Pessoas que chegaram inclusive a falecer no curso desse processo sem ver a cor do que lhe era devido por direito, por título judicial. Hoje passará aos herdeiros, às viúvas e a outras pessoas mais, e muitas delas que lá estão na ordem cronológica, padecendo das maiores necessidades. E isso é que realmente imbuiu e impulsionou a ação do Dr. Seráfico. E tenho certeza de Vossa Excelência e de todo o Ministério Público e desse colégio, quando revelou preocupação com esse tema, já no limiar, no apagar das luzes, mas ainda há tempo de Sua Excelência participar da gestão do Dr. Bertrand Asfora. Então, agradeço a Vossa Excelência, mas somente para deixar essa matéria bem esclarecida, bem vincada, não só neste colegiado, mas até perante a opinião pública, que, como Vossa Excelência bem colocou, foi aplaudiu de pé a atuação do Ministério Público e a decisão do senhor presidente desembargador Márcio Murilo. As comunicações do doutor Marcos Vilar. Doutor José Roseno. Doutor Francisco Sagres Macedo, doutora Vanina, doutor Valberto. Senhor presidente, colegas procuradores e procuradoras, só para comunicar que hoje, oficialmente, nós lançamos a campanha Os 16 Dias de Ativismo no Combate à Violência contra a Mulher. Uma ideia que partiu do nosso núcleo estadual de gênero e temos as várias adesões, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, OAB, além da Secretaria de Estado da Defesa, Segurança Pública, Defesa Social e também da Secretaria de Diversidade Humana e o Secretaria Municipal, além da Câmara de Vereadores de Campina Grande e de João Pessoa. E dizer, senhor presidente, que por solicitação dos municípios nós estamos interiorizando que esse é o perfil do núcleo estadual de gênero, para que não aconteça as coisas apenas. Doutor Doriel, com a expertise que lhe é peculiar, está fazendo isso na ouvidoria, nós não podemos nos restringir às ações nossas, só a capital do estado, e daí essa nossa interiorização. Senhor presidente, é rápido, todos já estão cansados dessa tarde. De forma alguma, Excelência. Mas eu queria... Para não desencorajar os colegas do Conselho, eu quero relembrá-los que nós temos logo uma sessão... E ele pensou que era do colégio. Não, do Conselho. Eu queria só dar as boas-vindas ao doutor Zé Rosendo. Bem.
graças a Deus, um susto passou e Vossa Excelência retorna bem ao convívio do Colégio de Procuradores e ao convívio dos seus amigos. Ao tempo em que o cumprimento, eu queria também cumprimentar o doutor Álvaro. O doutor Álvaro é daqueles iluminados que onde chega faz a diferença. Vossa Excelência quer na segunda procuradoria, na subprocuradoria, quer nesta sessão de precatórios, quer lá onde trata dos recursos, Vossa Excelência sempre se destaca, a Core. Vossa Excelência sempre se destaca e sempre é uma luz. Mais uma vez eu reitero minha admiração. Divergimos hoje rapidamente num voto, mas eu levo daqui somente uma profunda admiração e respeito por Vossa Excelência. Luciano, antes de passar para o doutor Herbert, eu quero também dizer a Vossa Excelência, se há um ponto em que esse colégio cresce, é na divergência. Doutor Herbert, com a palavra, Excelência. Presidente, só aproveitando a colocação do doutor Luciano, é na divergência que há o crescimento de todos nós, claro, existencial. E muitas vezes na divergência, muitas vezes nas emoções, as colocações podem ser interpretadas ou os tímpanos observarem ou absorverem de forma diferenciada. Mas tenho certeza que existe o meu respeito, a minha consideração para com sua pessoa, não só ao procurador, mas ao homem, ao pai de família e ao amigo. E que isso tudo faz parte de todo esse plano existencial de todos nós. E que nós cresçamos dentro das divergências, como o doutor Alcides assim bem colocou. Doutor Jossi, doutor Aristóteles, doutora Cátia. Já foi proposto perante o Conselho de Procuradores, o Conselho Superior do Ministério Público. Eu quero aproveitar, sem nenhuma comunicação, mas propor ao colégio um voto de pesar pela perda da jornalista Lena Guimarães, que não foi proposta ainda aqui no colégio. Pois não, está em votação? Acolhida a unanimidade, também já acolhi no Conselho Superior, e nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença e a participação de todos, dou por encerrado e peço a todos que permaneçam sob aviso apenas em relação a uma eventual convocação para quinta-feira às 16 horas. Relembro aos colegas Sagres, Roseno. Doutora Cátia, Vossa Excelência integra o Conselho, também vai ficar conosco ainda aqui. Vossa Excelência vai ficar sim, porque a doutora Marlene está de férias. Vossa Excelência é o suplente mais presente que eu conheço.